Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. A história que você vai ouvir agora é uma história verídica que aconteceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vou explicar para vocês tudo sobre este assunto, vou dar para vocês o nome da cidade e o nome do pastor que estava na época atual. Fique ligado e vou mostrar para vocês aqui no canal do TV Santarém. Então, pessoal, isso aconteceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um professor da Igreja Adventista do Sétimo Dia da época, ele era capelão da Escola Adventista da Cachoeirinha, em Manaus. E esse capelão foi para uma cidade do Amazonas. Depois eu vou falar o nome da cidade para vocês. E nessa cidade do Amazonas morava uma irmã dele. E ao chegar nesta cidade, ele foi apresentado para alguns irmãos. A irmã dele já era líder dessa igreja, de uma dessas igrejas ali desta cidade. Então marcaram para ele pregar. Sábado pela manhã ele iria pregar e à tarde ele ia realizar o programa Jovem JA. Este professor, ele na época tinha dois DVDs, dois CDs evangélicos gravados. Então ele ia apresentar suas músicas e ia também dirigir o programa JA nesta tarde. Mas acontece que a irmã deste professor, deste cantor, deste obreiro da igreja, que ele era obreiro da igreja adventista, lembrando que este professor era teólogo e era capelão de uma escola adventista em Manaus. E ao chegar lá, ele também tinha levado as suas cartas de recomendações, que hoje é muito fácil. Hoje, geralmente, você tem um telefone, você liga para o pastor local da sua igreja, da igreja onde a pessoa que chegou para pregar ou para cantar, fazer alguma coisa aí, e o ancião local, ou então o pastor liga para a pessoa que vai pregar lá, né? E ali ele então resolve o programa para ver se você está realmente em dias ou não com a igreja. Muito bem. Ao chegar lá, nesta cidade, ele foi convidado então para pregar sábado pela manhã e também dirigir o programa Jovem à tarde. Mas acontece que a irmã deste professor, deste obreiro, tinha, algum tempo atrás, tido uma treta com um ancião desta igreja, onde este professor iria fazer ia pregar e ia dirigir o programa Jovem. E quando foi sexta-feira à noite, né, que para nós é sábado, ele falou com o diretor jovem vai estar tudo ok, você vai pregar pela manhã, e quando for à tarde você vai dirigir o programa Jovem e apresentar suas músicas. Muito bem. Quando foi sábado pela manhã, ninguém comentou nada com ele, ele sentou bem no primeiro banco da frente, esperando que na hora as pessoas o chamassem para pregar. Aí não aconteceu nada disso, ninguém falou nada com ele, ninguém comentou nada para ele, e a plataforma entra. Ele viu que ali estavam as 5 pessoas na plataforma e no meio estava o pregador. Tinham convidado já outro pregador para pregar, arrumaram um pregador ali na hora e deixaram esse obreiro de lado, não comentaram nada com ele. A plataforma entrou e ele viu que realmente alguma coisa estava estranha ali. E quando ele viu os 5 componentes na plataforma, e o do meio ali viu que realmente era um pregador que iria pregar, e viu que ele realmente tinha descartado ele sem comentar nada com ele. Muito bem, quando terminou, teve a oração inicial, teve o hino inicial, teve também a oferta, e depois da oferta, no momento que terminou a oferta, o pregador, esse professor que estava sentado, se levantou para se apresentar. No momento que ele se levantou para se apresentar, ele disse: olha, o meu nome é fulano de tal, vou já falar o nome dele, o meu nome é fulano de tal, e eu vim de tal canto. No momento que ele fala isso, 2 diáconos correm e seguram ele com um lado de um braço, outro lado de um outro, para expulsar ele. Quer dizer, era um diácono e outro era um ancião. Quando fizeram isso, o rapaz que estava do lado desse pregador se levantou e foi para cima dos dois que eles estavam supostamente estavam agredindo este
o professor. No momento houve uma confusão, se levantou também a irmã do rapaz, né? Do professor, foi para cima também. O marido dela também se levantou, o marido dela era médico, muito conhecido na cidade. E o que aconteceu? Ali começou agora a confusão, naquele momento ali, um para o outro, um grita para um lado, outro grita para o outro. Aconteceu que não houve, o sol está bem no meu rosto, agora eu abri o sol assim, o sol eu acho que eu vou botar mais para cá um pouquinho, tá me incomodando aqui, peraí, só para cá mais um pouquinho, para o sol não ficar no meu rosto aqui, eu acho que aqui, eu acho que ficou melhor, ficou escuro para vocês aí, né? Ficou um pouco escuro, mas eu vou continuar assim mesmo, vamos lá. E aí o que aconteceu? O pregador disse, olha, não vou mais pregar, saiu, não vou mais pregar, e as pessoas da plataforma saíram, aquela multidão de irmãos, um apoiando o professor, apoiando a irmã, e outros apoiando os outros lá, e aquela grande confusão. Que resultado? A polícia foi chamada, e a polícia chegou e foi todo mundo para a delegacia. Não houve culto naquela manhã, eu só tinha tido a escola sabatina, e foi todo mundo parar na delegacia, pessoal, sim. Agora, de repente, chega o pastor, parece um galeroso chegando lá, gritando, falando, tipo um galeroso mesmo, falando assim, e xingando, e aí o delegado, quem é você? Eu sou o pastor, digo, aí... O delegado disse, esse pastor, o nome desse pastor na época era Egídio. E a cidade onde aconteceu isso foi na cidade de Humaitá, no Amazonas. Esse pastor Egídio, pouco tempo depois, saiu da obra, porque na época quem estava na presidência da associação do Central Amazonas era o pastor Ivo. Se eu não me engano, era o pastor Ivo que estava na presidência, só que eu lembro bem quem era o secretário, era o pastor Geraldo, o homem de Deus, o pastor Geraldo. Soube deste assunto primeiro pelo pastor Egídio, depois pelo professor, mas como ele conhecia muito bem o professor, sabia que ele era um palestrante ali na cidade de Manaus, conhecia muito bem, tinha a sua reputação, e viu que o negócio estava estranho, depois ele foi então... saber pela boca do professor realmente o que tinha acontecido já dentro da associação. Resultado, o pastor falou para o professor, olha, infelizmente já temos algumas reclamações e algumas observações do pastor Egídio. Vamos dar mais uma oportunidade para ele e mandaram ele para uma cidade chamada, se eu não estou enganado, ele estava no Humaitá, mandaram ele para uma cidade chamada... Altazes, no Amazonas, isso aí, Altazes. Depois, pouco tempo depois, realmente ele saiu da obra. Pastor Renato, homem de Deus, tinha dado mais uma oportunidade para esse pastor Egídio, mas infelizmente ele não soube aproveitar. Se eu não estou enganado, foi para Altazes que ele foi, não tenho certeza não. Você saiu de Humaitá e não tenho certeza qual foi o distrito que ele foi mandado, mas essa foi a última oportunidade que a associação deu para esse pastor, mas infelizmente ele não soube aproveitar e acabou perdendo a credencial de pastor. Eu estou contando essa história para vocês, isso aconteceu com meu irmão aqui em Santarém, era o cantor, era o professor, na época o professor era o diretor, era capelão da escola capelão da escola adventista das Cachoeirinhas, a maior escola de Manaus, e também ele tinha levado suas cartas de recomendações. Não custava nada o pastor entrar em contato com ele, né? Resumindo a história, todo mundo para a delegacia, né? Foi prestado queixa na delegacia do meu irmão ter sido agredido pelo ancião, também pelos diáconos, e mais tarde esse ancião também saiu, não é mais ancião, e mais tarde também esse pastor chamado Egídio também saiu da obra. Não sei qual foi o motivo, mas ele saiu da obra. Não sei qual foi que ele fez, não tenho informações para vocês aqui. Agora, vou mostrar para vocês.
Mas por que que resolvi mostrar esse vídeo para vocês aqui, fazer tudo isso aqui? Para mostrar para vocês que a igreja, eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que tem a verdade, que prega a verdade, que é remanescente dos últimos tempos, não é perfeita. Tem pastores, falsos pastores dentro da igreja, falsos anciões, falsos membros, tem um jogo dentro do trigo. Então, não vai pensar você que eu vou entrar na igreja adventista é perfeita. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Você não vai encontrar nunca uma igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela não vai ser mais perfeita. Essas frases é do pastor Billy Graham. Então, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Que Deus procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Um abraço aos nossos irmãos ali de Humaitá, no Amazonas. Humaitá, no Amazonas, no nome da minha irmã, Maristé, que é a esposa do doutor Nilson, que era uma das líderes da igreja na época ali, em Humaitá, e o meu irmão é o Aqui Santarém, esse professor, o que aconteceu com ele lá em Humaitá. Lembrando que ele tinha as cartas de recomendações da associação, da escola, tinha a carta da igreja, e não precisava ter acontecido isso tudo ali, no Humaitá. Infelizmente isso acontece, irmãos, a igreja. Pode acontecer, pode acontecer. Isso é uma exceção. Nunca ouvi falar que isso aconteceu na minha vida, de não ter culto, briga dentro da igreja, e os irmãos foram tudo para a delegacia. Foi realmente uma exceção que aconteceu, isso não é comum acontecer. Acontece, já aconteceu na Igreja de Deus e Amor, na Assembleia de Deus, e também aconteceu-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia, há alguns anos atrás, na cidade de Humaitá, no Amazonas. Que Deus abençoe você, grande abraço, fique na santa paz de Jesus, TV Santarém, o canal da bênção, da profecia, da verdade.